Um par de meias de seda de Kate Chopin. A pequena senhora Somers um dia se viu inesperadamente possuidora de $15. Parecia-lhe uma quantia muito grande de dinheiro, e a maneira como ele enchia e estufava sua velha e gasta porte-monnaie lhe dava uma sensação de importância como ela não desfrutava há anos. A questão do investimento era uma que a ocupava muito. Por 1 ou 2 dias, ela andou por aí aparentemente em um estado de sonho, mas realmente absorta em especulação e cálculo. Ela não queria agir precipitadamente, fazer algo que pudesse se arrepender depois. Mas foi durante as horas calmas da noite, quando ela ficava acordada girando planos em sua mente, que ela pareceu ver seu caminho claramente em direção a um uso adequado e judicioso do dinheiro. $1 ou 2 deveriam ser adicionados ao preço normalmente pago pelos sapatos de Janie, o que garantiria que eles durassem um tempo apreciável maior do que normalmente duravam. Ela compraria tantos metros de percal para novas cinturas de camisa para os meninos e Janie e Magia ela pretendia fazer os velhos se virarem com remendos habilidosos. Mag deveria ter outro vestido. Ela tinha visto alguns padrões lindos, verdadeiras pechinchas nas vitrines. E ainda sobraria o suficiente para novas meias, 2 pares cada, e que remendos isso economizaria por um tempo. Ela compraria bonés para os meninos e chapéus de marinheiro para as meninas. A visão de sua pequena ninhada parecendo fresca, delicada e nova pela primeira vez em suas vidas a excitava e a deixava inquieta e desperta de antecipação. Os vizinhos às vezes falavam de certos dias melhores que a pequena senhora Somers conhecera antes mesmo de pensar em ser senhora Somers. Ela mesma não se entregava a nenhuma retrospectiva mórbida. Não tinha tempo, nem um segundo de tempo para se dedicar ao passado. As necessidades do presente absorviam todas as suas faculdades. Uma visão do futuro como um monstro sombrio e magro às vezes a apavorava, mas felizmente o amanhã nunca chega. A senhora Somers era uma pessoa que sabia o valor das pechinchas, que conseguia ficar horas abrindo caminho centímetro por centímetro em direção ao objeto desejado que estava sendo vendido abaixo do custo. Ela conseguia abrir caminho com cotoveladas, se necessário, ela tinha aprendido a agarrar um pedaço de mercadoria e segurá-lo e se apegar a ele com persistência e determinação até que chegasse sua vez de ser servida, não importava quando chegasse. Mas naquele dia ela estava um pouco fraca e cansada. Ela tinha engolido um almoço leve, não. Quando ela parou para pensar, entre alimentar as crianças e arrumar o lugar, e se preparar para a rodada de compras, ela tinha realmente esquecido de comer qualquer almoço. Ela sentou-se em um banco giratório diante de um balcão que estava relativamente deserto, tentando reunir força e coragem para atacar uma multidão ansiosa que estava sitiando parapeitos de camisas e tecidos estampados. Uma sensação de fraqueza tomou conta dela e ela descansou a mão sem rumo sobre o balcão. Ela não usava luvas. Aos poucos, ela percebeu que sua mão havia encontrado algo muito reconfortante, muito agradável de tocar. Ela olhou para baixo e viu que sua mão estava sobre uma pilha de meias de seda. Um cartaz próximo anunciava que elas tinham sido reduzidas de preço de $2,50 para $1,98, e uma jovem que estava atrás do balcão perguntou se ela queria examinar sua linha de meias de seda. Ela sorriu, como se tivesse sido solicitada a inspecionar uma tiara de diamantes com a visão final de comprá-la. Mas ela continuou apalpando as coisas macias, brilhantes e luxuosas, com as 2 mãos agora, segurando-as para vê-las brilhar e senti-las deslizar como serpentes por entre seus dedos. 2 manchas agitadas apareceram de repente em suas bochechas pálidas. Ela olhou para a garota. Você acha que há algum 8,5 entre estes? Havia uma quantidade de 8,5. Na verdade, havia mais desse tamanho do que de qualquer outro. Aqui estava um par azul claro, havia alguns lilás, alguns todos pretos e vários tons de castanho e cinza. A senhora Somers selecionou um par preto e olhou para eles muito longa e atentamente. Ela fingiu estar examinando sua textura, que o balconista lhe garantiu que era excelente. $1,98, ela refletiu em voz alta. Bem, eu vou levar este paraense. Ela entregou à garota uma nota de $5 e esperou pelo troco e pelo pacote. Que pacote tão pequeno! Parecia perdido nas profundezas de sua velha e surrada sacola de compras. A senhora Somers depois disso não se moveu na direção do balcão de pechinchas. Ela pegou o elevador, que a levou para um andar superior na região das salas de espera das mulheres.
Aqui, em um canto retirado, ela trocou suas meias de algodão pelas novas de seda que tinha acabado de comprar. Ela não estava passando por nenhum processo mental agudo ou raciocínio consigo mesma, nem estava se esforçando para explicar para sua satisfação o motivo de sua ação. Ela não estava pensando em nada. Ela parecia estar descansando daquela função laboriosa e fatigante e ter se abandonado a algum impulso mecânico que dirigia suas ações e a libertava de responsabilidade. Como era bom o toque da seda crua em sua carne. Ela sentiu vontade de se recostar na cadeira almofadada e se deleitar por um tempo com o luxo disso. Ela fez isso por um tempo. Então ela recolocou os sapatos, enrolou as meias de algodão e as enfiou na bolsa. Depois de fazer isso, ela foi direto para o departamento de calçados e sentou-se para ser experimentada. Ela era meticulosa. O balconista não conseguia entendê-la, não conseguia conciliar os sapatos com as meias, e ela não ficava satisfeita facilmente. Ela segurou as saias e virou os pés para um lado e a cabeça para outro enquanto olhava para as botas polidas de bico fino. Seu pé e tornozelo pareciam muito bonitos. Ela não conseguia perceber que pertenciam a ela e eram parte de si mesma. Ela queria um ajuste excelente e estiloso, disse ao rapaz que a atendia, e não se importava com a diferença de $1 ou $2 a mais no preço, desde que conseguisse o que desejava. Fazia muito tempo que a Sra. Somers não usava luvas. Nas raras ocasiões em que ela comprava um par, elas eram sempre pechinchas, tão baratas que seria absurdo e irracional esperar que elas se ajustassem à mão. Agora ela apoiou o cotovelo na almofada do balcão de luvas, e uma jovem criatura bonita e agradável, delicada e hábil no tato, desenhou um cabrito de pulso longo sobre a mão da Sra. Somers. Ela o alisou sobre o pulso e o abotoou cuidadosamente, e ambos se perderam por 1 ou 2 segundos na contemplação admirada da pequena mão simétrica enluvada. Mas havia outros lugares onde o dinheiro poderia ser gasto. Havia livros e revistas empilhados na vitrine de uma barraca a alguns passos da rua. A Sra. Somers comprou 2 revistas caras, como costumava ler nos dias em que estava acostumada a outras coisas agradáveis. Ela as carregava sem embrulhar. O melhor que podia, levantava as saias nas travessias. Suas meias, botas e luvas bem ajustadas tinham feito maravilhas em seu porte, tinham lhe dado uma sensação de segurança, uma sensação de pertencer à multidão bem vestida. Ela estava com muita fome. Em outra ocasião, ela teria contido os desejos por comida até chegar em casa, onde teria preparado uma xícara de chá e comido um lanche de qualquer coisa que estivesse disponível. Mas o impulso que a guiava não a deixaria entreter tal pensamento. Havia um restaurante na esquina. Ela nunca tinha entrado por suas portas, do lado de fora ela às vezes tinha vislumbrado damasco imaculado e cristal brilhante, e garçom de passo suave servindo pessoas da moda. Quando ela entrou, sua aparência não criou nenhuma surpresa, nenhuma consternação, como ela meio que temia que pudesse causar. Ela se sentou sozinha em uma pequena mesa, e um garçom atencioso imediatamente se aproximou para anotar seu pedido. Ela não queria uma profusão, ela ansiava por uma mordida gostosa e gostosa, meia dúzia de Blue Points, uma costeleta rechonchuda com agrião, algo doce, um creme frappé, por exemplo, uma taça de vinho do Reno e, afinal, uma pequena xícara de café preto. Enquanto esperava para ser servida, ela tirou as luvas muito vagarosamente e as colocou ao seu lado. Então ela pegou uma revista e deu uma olhada, cortando as páginas com a ponta cega da faca. Era tudo muito agradável. O damasco estava ainda mais imaculado do que parecia pela janela, e o cristal mais brilhante. Havia senhoras e senhores quietos, que não a notaram, almoçando nas pequenas mesas como a dela. Uma suave e agradável melodia musical podia ser ouvida, e uma brisa suave soprava pela janela. Ela provou um pedaço, leu 1 ou 2 palavras, tomou um gole do vinho âmbar e mexeu os dedos dos pés nas meias de seda. O preço não fez diferença. Ela contou o dinheiro para o garçom e deixou uma moeda extra em sua bandeja, e então ele se curvou diante dela como diante de uma princesa de sangue real. Ainda havia dinheiro em sua bolsa, e sua próxima tentação se apresentou na forma de um pôster de matinê. Era um pouco mais tarde quando ela entrou no teatro, a peça tinha começado, e a casa parecia estar lotada para ela. Mas havia assentos vagos aqui e ali, e em um deles ela foi conduzida, entre mulheres brilhantemente vestidas que tinham ido lá para matar o tempo e comer doces e exibir seus trajes extravagantes.
Havia muitos outros que estavam lá apenas para a peça e a atuação. É seguro dizer que não havia ninguém presente que tivesse a mesma atitude que a Sra. Somers tinha com seu entorno. Ela reuniu o todo, palco, atores e pessoas em uma ampla impressão, e absorveu e gostou. Ela riu da comédia e chorou, ela e a mulher extravagante ao lado dela choraram pela tragédia. E elas conversaram um pouco sobre isso. E a mulher extravagante enxugou os olhos e fungou em um pequeno quadrado de renda transparente e perfumada e passou para a pequena Sra. Somers sua caixa de doces. A peça acabou, a música cessou, a multidão saiu. Foi como se um sonho tivesse acabado. As pessoas se espalharam em todas as direções. A Sra. Somers foi até a esquina e esperou o bonde. Um homem com olhos penetrantes, que estava sentado em frente a ela, parecia gostar do estudo de seu rosto pequeno e pálido. Ficou intrigado em decifrar o que viu ali. Na verdade, ele não viu nada, a menos que fosse bruxo o suficiente para detectar um desejo pungente, um anseio poderoso de que o bonde nunca parasse em lugar nenhum, mas continuasse com ela para sempre. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro da Aventuras Audíveis. Não esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras de audiolivro extraordinárias.